Bom dia, amigos da Rádio Mundial. Aqui começa mais um programa Biointegral. A proposta desse programa é trazer para vocês mais conhecimentos a respeito de como funciona o nosso sistema corpo-mente, com técnicas que vão ajudar vocês a gerenciar melhor esse sistema e também conseguir uma melhor qualidade de vida e também mais desenvolvimento pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio, eu sou fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia e facilitador de Psyche. Primeiro, dar boas-vindas, bom dia, né, ao DJ André, que está lá ajudando a gente na mesa de som, e também bom dia à minha parceira pessoal e profissional, a doutora Frésia Sá. Bom dia, Frésia. Bom dia, amigos da Rádio Mundial, bom dia, amigos da web. É com muita alegria que eu declaro que esse é um programa abençoado, essa é uma sexta-feira abençoada e essa é uma semana abençoada para todos nós. E como o Sérgio disse, o nosso trabalho ele é voltado para o desenvolvimento humano, o desenvolvimento do corpo e mente. Esse sistema que é feito por essas duas partes simultâneas. E através de técnicas como a microfisioterapia, nós somos capazes de retirar aquelas programações, memórias celulares que estão atrapalhando o nosso desenvolvimento, seja ele físico, como nos sintomas, nas dores, ou emocionais, quando a gente se sente empacado em alguns aspectos da vida da gente, tem depressões, pânicos, medos. Então a microfisioterapia pode ajudar, como também o Psyche, que é uma técnica que também nós usamos na Biointegral, que transforma as crenças limitantes, que não permitem que a gente se desenvolva, que a gente consiga chegar àquele lugar que a gente tanto almeja. E para a gente já poder começar essa mudança aí em casa, já começar agora, eu convido vocês, todos vocês, a sentirem a frase da semana. Prestem atenção que eu usei a palavra sentirem. Então, quando vocês verbalizarem, repetirem a frase aí na sua casa, eu convido vocês a perceberem repetir essa frase produz em você, que sensação física, que lugar do seu corpo você sente mais, qual a sensação que desperta, o sentimento que vem embutido. Então perceba essa declaração. A declaração dessa semana é: eu estou comprometido a fazer a minha vida funcionar. E vamos lá, né? Como a Frésia falou, vamos sentir essa frase. Vamos ver o que essa frase me dá de sensações físicas. A gente sempre fala, sente no físico, né? Esquece um pouco a cabeça, esquece um pouco os pensamentos que vêm aí quando você repete essa frase, porque nossa cabeça engana muitas vezes. E o nosso corpo, ele sempre nos dá aquilo que é verdade, aquilo que é a verdade. A nossa gente. Verdade, né? Não a verdade dos outros. E vamos prestar atenção nessa frase, né? É interessante a gente coloca assim, né? É a minha vida funcionar, né? Não é a do meu filho, não é do meu irmão, não é dos meus pais. É a minha vida, né? Se a gente já conseguir dar conta de tudo que acontece na nossa vida, já é muita coisa, né? Se a gente consegue dar conta da gente, nós vamos conseguir melhorar muitas coisas, né? Vamos conseguir melhorar tanto a nossa saúde física, mas também nossa saúde emocional e também tudo que está ao nosso redor, todo o nosso ambiente, né? Porque tudo, na verdade, nós criamos a nossa realidade, né? Então, quando nós estamos bem, nós cuidamos da nossa vida e conseguimos gerenciar nossa vida da forma mais eficiente, a gente acaba mudando tudo que está ao nosso redor. Isso, porque quando nós melhoramos, imagina o seguinte, se você está bem resolvido com você mesmo, aí você pode auxiliar o outro, mas enquanto você estiver mal capenga, mas você vai contrariado. Então, às vezes nós ficamos perdendo muita energia preocupando com os outros à nossa volta.
E é por vários motivos. Às vezes porque a gente acha que a gente sendo bonzinho, todo mundo vai gostar da gente. Ou às vezes porque a gente, na cabeça da gente, acha que aquela pessoa não dá conta de fazer, que a gente tem que fazer por ela. E aí a gente fica fazendo, e no final das contas a gente fica frustrado porque não conseguiu fazer aquilo que a gente gostaria de fazer para nós mesmos. Deixamos de fazer as nossas coisas e aí a outra pessoa não dá o retorno que nós esperamos. Afinal de contas, a gente resolveu fazer aquilo porque nós quisemos, não porque muitas vezes a pessoa pediu. E a gente vira um chato, cobrando todo mundo, cobrando reconhecimento das pessoas que raramente vêm, e com razão, quem mandou você enfiar a mão na cumbuca que não era sua, né? E aí, e muitas vezes a gente abre mão das coisas porque nos obrigamos a fazer as coisas. E a gente começa a gastar energia com essas coisas e vai sentindo algumas diferenças no corpo. E para manter essa energia no corpo, né, para manter o nosso sistema corpo-mente, para ele tentar manter a gente sempre em alerta, né, sempre fazendo as coisas, mesmo que seja contra a nossa vontade, né, o recurso que o nosso sistema corpo-mente necessita é bastante glicose, né? Né, como a Fésia falou, né? Quando a gente tem situações que eu me sinto frustrado, né? Eu acabo me desprendendo energia para coisas que não fazem parte de mim, né? Que eu faço para agradar os outros, para ser amado pelos outros. Acaba que o meu corpo ele começa a utilizar muita glicose para resistir a essa situação. Isso, né? Para ter mais músculos, né? A glicose vai para os músculos, para as artérias, né? E acaba sendo necessário muita glicose, porque você tem que reagir a várias situações e que muitas são vezes conflitantes, porque você quer fazer uma coisa, a sua alma, sua essência gostaria que você fizesse uma coisa, e você está fazendo outra, então acaba que o gasto vai ter que ser dobrado, porque você tem que resistir para não fazer aquilo que você realmente queria, fazer o que os outros querem, porque assim você acha que você vai estar garantindo o amor delas. E muitas vezes vem aquela sensação de medo, né? De medo de não ser amado, de medo de não conseguir ser aceito pelos outros. E nessas situações que o corpo vai utilizar bastante glicose, bastante desse substrato energético que o corpo utiliza. E tem alguns autores que falam de leitura corporal, dessa questão do sistema corpo-mente, utilizar o símbolo associado ao material. Eles utilizam, colocam como a glicose, né? Ela é o açúcar, né? Então, tem relação com a doçura, né? E a doçura é essa coisa de ser amado, né? De você querer colocar a doçura para dentro de você. É por isso que o sistema corpo-mente ele acaba aumentando a produção de insulina, né? Isso, no momento que ele está querendo agradar os outros. Isso. Né? E essa insulina que o Sérgio está falando aí é uma substância que o corpo produz, mais especificamente ele é produzido no pâncreas. Ele é produzido sempre que nós precisamos colocar para dentro da célula a glicose. A glicose, como eu acredito que grande parte sabe que a glicose ela que é utilizada para a gente realizar as funções do corpo. Então, ela junto com o oxigênio, ela é utilizada para produzir a energia do corpo, a energia que movimenta a gente, é o combustível, é um dos combustíveis. E a insulina, ela exerce a função de colocar essa glicose para dentro. Então, imagina que como se fosse um funcionário lá na porta da loja, catando os clientes e colocando para dentro da loja. Então, essa seria a função da insulina. Então, essa semana,
a gente continua na promoção da Priscila Ponzoni, da astrologia e do mapa astral, e mapa kármico, né? Ela utiliza essas duas ferramentas para estar encontrando os padrões que pode estar provocando essa coisa aí em você de querer agradar os outros, de querer ser amado, de achar que só agradando os outros você vai ser amado. E também para você que tem essa dificuldade mesmo, e tanto o mapa astral, mas também as técnicas que nós utilizamos também, né? A própria microfisioterapia e o Psyche, a gente consegue identificar, né, aonde que está essa memória celular que acabou gerando esse desconforto, esse padrão repetitivo, né? Então, essa alteração corpo-mente, da fisiologia, tudo isso, né? E como eu disse no começo do programa, a gente utiliza as técnicas de microfisioterapia e Psyche para encontrar essas programações e estimular o corpo a eliminar e assim eliminar os sintomas associados a isso. O nosso telefone, o telefone é lá da nossa clínica, para você que tem essa dificuldade e quiser marcar uma sessão, nosso telefone é DDD 11 4113 7706, repetindo, né? 4113 7706. O nosso site, ela tem mais informações sobre a gente e sobre as técnicas, que é www.microfisioterapiasaopaulo.com.br. E o blog também, que você pode entrar através do site ou ir direto para o blog, que é microfisioterapiasaopaulo.blogspot.com.br. E lá no blog nós postamos os programas, postamos mais informação a respeito do tema que nós abordamos toda sexta-feira. A frase do dia. A frase do dia. E também, se você quiser entrar em contato conosco, você também pode entrar em contato através tanto do blog quanto do site. Também tem o Facebook, que lá também as pessoas entram em contato, deixam alguma sugestão de tema. O Facebook é facebook.com/microfisioterapiasp. Isso. Os cursos que nós estamos divulgando esse mês vai ser o curso de radiestesia genética. Nós voltamos a falar dele porque foi um sucesso a primeira turma, e então já abriu a segunda turma, que vai acontecer a partir do dia 13 e 14 de setembro, um módulo por mês. Então você vai aprender a manipular pêndulo, tratar casa, tratar ambiente, verificar o que está alterado aí na sua vida. Também se você consegue se autotratar também. Isso. E a professora Patrícia Bortoni, que é a criadora dessa vertente da radiestesia, que é a radiestesia genética. E também um outro curso que já tem um tempo, é um congresso online que vai ter sobre autoestima, principalmente autoestima da mulher. É um curso online, totalmente online e gratuito. Para fazer as inscrições, você tem que entrar no site, que é www.inadep.com.br/Sinaem. Esses links, todos esses links, eles estão na descrição para quem está vendo pelo YouTube ou pelo SoundCloud, na descrição do vídeo. Então, e esses links também estão sempre lá no nosso blog e no Facebook também. Então vamos retornando ao nosso tema, né? A gente estava falando sobre a insulina, sobre a questão da glicose. Isso, que a gente estava falando que a insulina, ela facilita a entrada da glicose na célula. Então, ela facilita a entrada do combustível que você vai utilizar para fazer as atividades.
E para manter a nossa vida funcionando, muitas vezes a gente tem que resistir a várias situações. E o nosso sistema corpo-mente às vezes considera essas situações como perigosas, ameaçadoras. E essas coisas que a gente considera perigosa, ameaçadora, a gente tenta resistir a eles de várias maneiras. E muitas vezes a argumentação, a maneira é uma maneira de se defender e de resistir. Então, aquelas pessoas que são muito boas de argumentação, que resistem bem, estão sempre argumentando o que elas fizeram, como elas fizeram, elas têm uma tendência a utilizar muito glicose, produzir muita insulina. E aí você vai observar que essas pessoas, elas têm uma necessidade maior de doce, elas diminuem a glicose no sangue e aumenta muito a insulina. E se a gente continuar muito tempo nesse conflito, pode acontecer mais tarde uma diabetes, alguma coisa assim. Mas antes da fase da diabetes, entrar na diabetes, né, tem outra substância que também entra nesse processo aí de controle da glicose. Essa substância é chamada de glucagon. Ela também é produzida no pâncreas e a função dela é tirar a glicose que está armazenada lá no fígado e colocar ela para o sangue, para aí depois a insulina ir lá e pegar a glicose e colocar para dentro da célula. E pode então ocorrer também disfunção nessa produção do glucagon. E quando, por exemplo, nós passamos por situações de muito medo e que nós preferimos ficar fingindo de morto, né? Ficar naquela de eu não, eu quero. Quando a gente está passando uma dificuldade, a gente quer poder afastar o perigo. Eu quero ficar quieto, então eu tenho né? que ficar muito quietinho, porque aí o predador não vai me ver. O predador não vai me notar. Então, o objetivo de ficar quieto é que o predador não me note, né? E para ele não me notar, eu tenho que fingir de morto. Porque na natureza, o predador, ele não pega um bicho morto. E então pra gente, a gente ficar quieto mesmo, né? A gente acaba ficando mais quieto, podendo até chegar a desmaios também. Isso, porque quando o glucagon entra em ação, ele produz o glicogênio, né? E o glicogênio, ele não é utilizado pelo cérebro. O que é utilizado pelo sistema nervoso é somente a glicose. E aí, quando a gente está sem glicose no sangue, está faltando, não está... Então, a gente fica assim, meio assim, meio... Como é que eu vou dizer, Sérgio? Assim, como é... anuviado, não... então, a gente está mais ou menos dessa maneira. E quando a gente se sente assim, é porque nós estamos querendo afastar o perigo, não ser notado, e muitas vezes você já pode ter percebido. Eu posso falar assim de causa pessoal que o meu sistema corpo-mente tem uma tendência de utilizar esses dois mecanismos, esse mecanismo da insulina e glucagon. Então, quando eu ia estudar, ia ter aulas assim, teóricas, né? Muito compridas, eu tinha uma tendência a entrar no mecanismo de glucagon. Talvez porque eu tinha uma certa dificuldade antigamente com o auditivo. Depois eu equilibrei isso com o Psyche, ficou mais fácil. Então, raramente agora eu entro nesse mecanismo de glucagon durante as aulas. E eu acabava ficando assim, viajando mesmo, aquela sensação de viajando, de não estar ali naquele local. E a gente pode notar que muitas pessoas têm essa reação, né, de quando está numa situação mesmo em aula mesmo, que se sente pressionado ou mesmo vai fazer alguma prova, a pessoa simplesmente ela viaja, ela fala assim, não, eu não estava nem aqui, né? Que é justamente a ação desse glucagon. Isso. E já na diabetes, quando a gente entra na diabetes mesmo, né? O organismo ele acaba entrando em exaustão, né? Eu não consigo mais colocar a glicose para dentro do meu corpo. É diferente do fingir de morto. Fingir de morto eu fico lá quieto, eu fico parado. No caso da diabetes, que é ligado mais à insulina,
eu fico exausto, eu fico totalmente sem ação. Porque uma das possibilidades da diabetes é a insulina ser produzida ou defeituosa, ou então a célula começar a resistir à entrada da glicose, né? E isso vai produzir falta de combustível, falta de glicose dentro dos órgãos. É justamente, é um carro sem combustível. Né? É diferente do glucagon. O glucagon é o carro morreu. Não. Não, o carro. Não, o carro está engasgando. É isso, o carro está engasgando. Está engasgando. Mas não por completo, porque seria só a parte do sistema nervoso. Por isso que dá essa sensação, né, mais forte. E quando nós nos ocupamos da nossa vida, assim, se a gente der mais atenção para a nossa vida e menos para a vida dos outros, então a gente consegue direcionar melhor a energia da gente, a nossa glicose, né, para as coisas certas. Então vai ter menos estresse para a gente. Então a gente está exposto constantemente a estresse, também produz essa alteração de insulina no sangue. Então, quando nós vivemos situações em que a gente fica só preocupado com a família, fica só querendo agradar os outros, então nós tendemos a gastar mais energia. E as coisas ficam fora do nosso controle, obviamente. A gente fica estressado, porque as pessoas nem sempre querem fazer do nosso jeito. E muitas vezes a gente vê isso no consultório, né? De pessoas que querem assumir a responsabilidade pela vida do outro, acham que ela é responsável por cuidar do outro, né? E muitas vezes ela não consegue nem cuidar dela mesma, ela quer cuidar do outro. Eu volto a dizer, cuida de si. Isso não é egoísmo. Egoísmo é nós queremos interferir no outro. Então, cuide de você, dê atenção a você, reconheça quem você é. Preste atenção em você, reveja as suas atitudes. Será que você está cuidando de você mesmo? Será que você não está querendo cuidar mais do outro do que de você mesmo? Porque fica essa coisa distorcida de achar que cuidar do outro é ser bonzinho. É ser bonzinho, tá sendo cristão, né? E não é isso. Você cuida do outro na medida em que você está cuidado também. Porque se eu estou bem, eu consigo transformar o meu ambiente num ambiente bom, um ambiente agradável. É aquilo no começo que nós falamos, né? Se eu cuido bem de mim, o meu ambiente vai ficar bem. E aí por tabela, eu acabo cuidando também do outro, né? Mas o foco não é cuidar do outro, o foco é primeiramente cuidar de mim. O outro também, o cuidar do outro, a gente também tem um limite, porque não adianta a gente querer interferir no processo do outro. Às vezes o outro precisa ter alguns aprendizados. É como uma mãe, a mãe não pode ir lá e fazer a lição para o filho, porque se ela fizer, ele não vai aprender. Às vezes ele tem que ficar lá quebrando cabeça, sofrendo, repete de ano, chama alguém para auxiliar. Mas se a mãe interferir de fazer a lição para que a criança avance na escola, ele não vai aprender. Então, na vida é da mesma maneira. Nós não podemos interferir no processo do outro muitas vezes. Então, nós precisamos primeiro parar, olhar e esperar e utilizar mecanismos para facilitar, para auxiliar, né? Então, vamos E essa repetindo. é a nossa função, né, na biointegral. Auxiliar as pessoas facilitar, né? Facilitar, né, para elas conseguirem se gerenciar completamente. Então, vamos repetindo a nossa frase do dia, que é: eu estou comprometido a fazer a minha vida funcionar. E o nosso telefone, que é 4113-7706, em Pinheiros e Tatuapé. Uma boa semana a todos e tchau. Tchau.